O que impressiona não é que Deus permita que pecadores sejam lançados no lago de fogo e enxofre. O que impressiona é ver pecadores lavados no sangue de Cristo, adentrando nas mansões celestiais. Ser ou não ser assembleano é apenas um rótulo que identifica a nossa visão bíblica da doutrina. E no tocante à matéria de escatologia, também, isso não é exceção. Nós temos uma forma de ver a Bíblia Sagrada, sim, qual é que é? A mais simples possível. Amém. Nós temos uma forma de interpretar a Bíblia Sagrada, temos, qual é que é? Aquela sob a inspiração do Espírito Santo. Nós temos uma forma de aceitar a doutrina bíblica, sim, aceitamos toda ela. É assim que nós cremos, é assim que nós acreditamos, é por isso que nós vivemos. E é isso que nós precisamos defender. É claro que o crescimento rápido da nossa denominação e o ingresso de muitos irmãos de diferentes vertentes doutrinárias exigiu que se convencionasse, olha, nós entendemos assim. E por isso que vem essa estruturação doutrinária, mas o objetivo é um retorno às Sagradas Escrituras. Para quê? Para evitar um prejuízo à identidade doutrinária. Mas, de novo, o nosso foco é a Bíblia Sagrada. Amém? Em matéria de escatologia, meus irmãos, o que nos define, então, como identidade? Qual é a nossa visão em termos de escatologia, já que escatologia é uma doutrina que tem muitas correntes de interpretação? O que poderíamos dizer como, olha, em escatologia, pensar de forma assembleana basicamente, existem 3 pilares que identificam a nossa visão bíblica da doutrina da escatologia. Basicamente, são esses 3 pilares. E eu vou aqui adotar, já que estamos todos em casa, não temos nenhum visitante, né? Acho que eu posso adotar sem nenhum problema esse termo, pilares da escatologia assembleana, mas poderia muito bem colocar bíblica, porque essa é a interpretação mais pura, simples e direta da Bíblia Sagrada. Primeiro, somos pré-tribulacionistas. Segundo, somos literalistas no tocante ao milênio. E terceiro, somos realistas quanto ao mundo vindouro. Pensar de forma ortodoxa, do ponto de vista bíblico, escatológico, e na visão assembleana, é reconhecer o chamado pré-tribulacionismo como uma interpretação bíblica mais clara, evidente e simples da volta de Cristo. Isso significa que o próximo evento que nós esperamos é o arrebatamento da igreja. Isso é ser pré-tribulacionista. Acreditamos que o arrebatamento antecede a tribulação. Pré-tribulacionista. Segundo lugar, somos literalistas no tocante ao milênio, ou seja, nós entendemos que o milênio de paz, o governo de Cristo na terra, após a grande tribulação, ele é literal. Ponto. Isso nós cremos. E terceiro lugar, nós cremos que a realidade eterna, sem redundância, ou sem medo da redundância, é uma realidade real. Não é simbolismo, não é algo etéreo, fluido, não, é uma realidade. O céu é real. Aleluia. O estado eterno de bem-aventurança é real. E a condenação eterna também é real. Isso nos identifica, isso nos distingue entre as correntes interpretativas, e de novo, não se faz porque nós somos assembleanos, mas porque somos bíblicos. Ser bíblico nos dá essa condição. E seriam esses 3 pilares, então, já de uma forma resumida, que eu queria trazer para os irmãos, porque isso faz parte da nossa identidade doutrinária. Se nós não crermos, não vermos a escatologia bíblica sobre essa perspectiva, em primeiro lugar, você já não está vendo de acordo com uma perspectiva que é validada pela própria instituição a qual você está afiliado. Porque a Igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, tem esse tripé:
no tocante à doutrina escatológica. E segundo lugar, mas mais importante, você não está tendo a visão mais simples, direta e objetiva da interpretação da doutrina escatológica. Porque a interpretação mais simples da Bíblia Sagrada vai lhe conduzir nessa direção. Se for extrair outras vertentes de interpretação, vai precisar fazer alguns malabarismos teológicos para você conseguir encaixá-las. Mas a interpretação mais direta, objetiva, clara, vai lhe conduzir na direção desse tripé. E eu quero rapidamente mostrar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, nós cremos no arrebatamento iminente. Somos pré-tribulacionistas. O apóstolo Pedro, segunda epístola, capítulo 3, versículo 9, nos diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Na perspectiva petrina, só existe uma razão para que o arrebatamento ainda não aconteceu: é a longanimidade de Deus. Deus está esperando alguém mais entrar, para então vir arrebatar a sua igreja. Então, na perspectiva bíblica da visão da doutrina escatológica, no tocante ao arrebatamento da igreja, nós entendemos que quando o Senhor Jesus, em Apocalipse 22, 20, diz: certamente, cedo venho, Ele estava falando sério para nós. Amém. Nós entendemos que o apóstolo, quando escreveu em Filipenses 4:5, perto está o Senhor, ele estava falando muito sério. Ele entendia realmente que Cristo estava às portas, muito perto. Nós entendemos que o apóstolo Tiago, quando diz em Tiago 5:8, porque já a vinda do Senhor está próxima, estava falando sério. Ele realmente cria que estava próxima. Nós cremos, na passagem que o pastor Oswaldo leu, introdutória, que o apóstolo Paulo também estava falando sério quando disse: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Porque ele cria tanto na doutrina da iminência, que ele acreditava que o arrebatamento se daria nos seus dias. Então essa doutrina da iminência, acreditar que o arrebatamento se dará a qualquer momento, como próximo evento escatológico, é algo inegociável para nós, do ponto de vista bíblico. Isso significa que o arrebatamento precisa se realizar antes da grande tribulação. E se precisa realizar antes da grande tribulação, sendo o próximo evento no calendário escatológico, isso nos conduz a sermos pré-tribulacionistas. Simples assim. Nós cremos que foi intencional Jesus colocar isso na Bíblia Sagrada, porque Ele de fato queria que todos os crentes de todas as eras, de todas as gerações, vivessem sob a expectativa ardente do seu retorno glorioso, mediante ao arrebatamento da igreja. O próprio Senhor Jesus, Ele nos orienta em Lucas 21, 34 a 35, que não venhamos nos embaraçar com negócios dessa vida, perdendo o foco, qual seja a nossa redenção. No encontro maravilhoso, onde estaremos para sempre com o Senhor. Este é o nosso foco maior, este é o nosso foco principal. Isto é inegociável do ponto de vista bíblico. Evidentemente, ser pré-tribulacionista também nos conduz a entendermos a Bíblia Sagrada, de que a vinda do Senhor é um ato maravilhoso, mas ele é dividido em dois eventos. Porque um é o arrebatamento da igreja, e o outro momento deste mesmo grande ato que é a vinda de Cristo, é o aparecimento glorioso com o seu retorno com a igreja para a terra. Então isso é a visão que nos conduz. O arrebatamento, Cristo vem para retirar a igreja da terra. No aparecimento glorioso, vem com a igreja para reinar sobre a terra. No arrebatamento, Ele vem para recompensar os fiéis. No aparecimento glorioso, Ele vem para castigar os infiéis. No arrebatamento, Ele vem para tirar a igreja, evitando que ela passe pela grande tribulação e evitando assim as piores calamidades, como o Senhor Jesus nos ensinou, que sejam achados dignos de estar em pé diante do Filho do Homem e de evitar
todas essas coisas que estão de acontecer. No aparecimento glorioso, ele vem depois da grande tribulação, para exercer domínio sobre a terra, resgatar Israel e estabelecer o reino milenial. Então é uma vinda, mas são dois eventos. E nós não podemos, tanto do ponto de vista de fé, de crença à Bíblia Sagrada, como também, meus irmãos, no ponto de vista de honestidade intelectual, querer fazer esses dois momentos distintos caberem num único momento, porque são distintos à luz da Bíblia Sagrada. Vejamos, o arrebatamento é descrito na Bíblia como um momento inesperado, daquele dia e hora ninguém sabe, enquanto que no aparecimento glorioso tem data marcada, tem até o momento do dia, e acontece após a grande tribulação. No arrebatamento, o evento ele é seletivo. Alguns usam um termo que não é muito rigoroso, mas secreto. Mas no aparecimento glorioso, a Bíblia nos diz que todo olho o verá. O arrebatamento é um evento brusco, rápido, furtivo. Arrebatamento vem justamente do grego harpazo, da onde vem a nossa palavra rapturo, do latim, rapto, raptar, arrancar com força, levar com toda velocidade. No aparecimento glorioso, é um momento inconfundível, um espetáculo mundial, com sinais cósmicos, inclusive. Não dá para conciliar as duas coisas no mesmo momento. No arrebatamento é um evento seletivo, um será levado, outro será deixado. No aparecimento glorioso é um evento público, amplamente perceptível. O arrebatamento é exclusivamente para a igreja. No aparecimento glorioso, todas as tribos da terra o verão. No arrebatamento, Cristo leva a igreja para si mesmo. No aparecimento glorioso, ele traz a igreja, os santos, consigo. São muitas diferenças entre os dois momentos para que a gente possa admitir que é o mesmo evento, embora faça parte da vinda de Cristo. No arrebatamento, os crentes encontram Cristo nos céus, e ali estaremos para sempre com o Senhor. No aparecimento glorioso, Cristo desce à terra, seus pés tocam o Monte das Oliveiras. No arrebatamento, ele vem galardoar os salvos. No aparecimento glorioso, vem condenar os ímpios. No arrebatamento, ele vem para poupar da grande tribulação. No aparecimento glorioso, ele vem para implantar o reino milenial. Até um propósito diferente. No arrebatamento, Satanás não é mencionado, nenhum evento paralelo é esperado. No aparecimento glorioso, Satanás é mencionado, é preso, a terra é subjugada e ocorre justamente durante a batalha do Armagedon. Então são muitos eventos distintos, são muitos atos distintos para que a gente possa conciliar num único momento. E nós entendemos, à luz da Bíblia Sagrada, que entre um evento e outro há um período de tempo de 7 anos. Isso com base na profecia, por exemplo, das 70 semanas de Daniel. Então essa é a nossa visão. Ser pré-tribulacionista, irmãos, é crer nisso. Você crê nisso? Alguém mais crê nisso? Então você é um pré-tribulacionista. Porque você crê que primeiro há o evento do arrebatamento, há um período tribulacional e depois o aparecimento glorioso. Isso faz parte da nossa identidade doutrinária no tocante à doutrina da escatologia. Amém? Segundo aspecto que eu gostaria de destacar é que nós cremos no milênio como um reino literal. O milênio é literal. São 1000 anos mesmo? São 1000 anos mesmo. E Cristo reina na terra? Reina na terra. É a interpretação mais pura, mais simples da Bíblia Sagrada. Mas infelizmente, irmãos, nos nossos dias, algumas correntes teológicas, muito inteligentes, gente muito boa, gente muito inteligente, gente muito intelectual, mas que estão distorcendo esse pensamento, estão distorcendo essa crença, estão apregoando outras interpretações, fazendo-as caber no texto sagrado para justificar a sua visão. E eu não seria honesto se dissesse a vocês que isso não tem afetado o nosso povo. Tem.
tem causado muita dúvida nas mentes dos nossos irmãos. Então é importante a gente falar sobre isso à luz da Bíblia Sagrada. Nós cremos sim que o milênio é literal. Daniel 7,14 diz: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. Atos capítulo 1, versículo 11, quando o Senhor Jesus subiu, ele ascendeu aos céus, ele ascendeu de que forma? Visível, corpórea. Os seus discípulos estavam olhando e ficaram olhando ele subindo, tanto que os anjos, ao aparecer, lhe dizem: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele virá da mesma maneira que vocês viram subir. Então, se ele subiu, foi uma vinda visível e corporal, quando ele volta no arrebatamento, no aparecimento glorioso, esse retorno é visível e corporal. Quando ele ascendeu aos céus, ele ascendeu aos céus de onde? A partir de onde? Do Monte das Oliveiras. Quando ele volta, conforme Zacarias 14, ele volta e vai pisar aonde? No Monte das Oliveiras. Agora me diga, se a volta dele vai ser corporal, física, como foi a sua ascensão? Então vai ser uma volta literal, vai ser um retorno literal. Como é que ele vai inaugurar um reino simbólico? Faz sentido isso? Se a vinda é física, é literal, é real, é corpórea, como é que o reino não é? Deus iria prometer um reino literal e entregar um simbólico? São perguntas que os nossos irmãos amilenistas precisam responder. Como é que Cristo promete um reino literal? Se nós olharmos, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, a promessa para o descendente de Davi é que o seu trono será firme e durará para sempre. É uma promessa literal. Em Lucas capítulo 1, versículo 32, Gabriel profetiza que Deus daria a Cristo o trono de Davi. Daria o trono de Davi. Lucas 1,33, ele reinará eternamente. A promessa é literal ou simbólica? É literal. Por que o reino vai ser simbólico? Se a promessa é literal. Se o trono de Davi é literal, se o reino é literal, Deus prometeria literalmente para realizar simbolicamente? Não faz sentido. Além disso, há uma exigência do cumprimento da messianidade de Cristo e das promessas concernentes à nação de Israel. Foram promessas feitas por Deus, e Deus deu inclusive detalhes deste cumprimento, e até hoje não foram cumpridas. Precisam ser cumpridas, e só serão cumpridas à luz da Bíblia Sagrada no período do reino milenial. A começar, por exemplo, do território de Israel. Israel nunca teve todo o território que Deus lhe prometeu. Nunca. Quando chegou mais perto foi no reinado de Salomão, mas mais perto, mas não chegou ainda o território que Deus lhe prometeu. Eles vão ter que ter esse território, porque Deus lhe deu essa promessa. E essa promessa se realiza no reino milenial. Há promessas na Bíblia Sagrada de que a própria hidrografia e o relevo de Israel serão alterados. E isso só acontecerá com o cataclisma, justamente da tribulação seguida do reino milenial. Então são promessas que precisam ser cumpridas. E a palavra de Deus não volta vazia, não cai por terra, ela vai ser cumprida nos seus mínimos detalhes. Há promessas na Bíblia Sagrada de sacrifícios no templo de Israel sejam feitos com fins memoriais, não mais para expiação de pecados. Isso nunca aconteceu e vai acontecer durante o reino milenial. Ora, se a geografia descrita na Bíblia Sagrada é literal, por que o reino, o cumprimento dela será simbólico? Precisa ser literal também. Tem os nomes, a Bíblia dá os nomes dos lugares, dos rios, dos montes, onde essas promessas serão cumpridas. E tudo são
acidentes geográficos literais. Então o cumprimento precisa ser literal. Além disso, as características do reino milenial, de acordo com a Bíblia Sagrada, são todas características reais. Não é algo simbólico, espiritual apenas. É literal, é real. A Bíblia descreve um reino de paz, de prosperidade, um sistema econômico igualitário. Será que precisa sistema financeiro no céu, irmãos? Se fosse um reino para ser cumprido no céu, na eternidade, não precisava de sistema econômico. Onde precisa é aqui na terra. Então o reino tem que ser aqui na terra, esse reino milenial. A Bíblia fala no reino milenial, onde haverá fertilidade do solo. Então tem que ser na terra. Não pode ser algo nas mansões celestiais, ou algo apenas simbólico. A Bíblia fala que haverá cura de doenças. Não é ausência de doenças, mas cura. Ou seja, há doenças e elas são curadas pelo poder de Cristo. Que reino é esse? No céu não vai ter doença. Então tem que ser um reino ainda na terra. Então o milênio é literal e é na terra. A Bíblia fala no reino milenial que haverá longevidade, ou seja, largos anos de vida, mas haverá morte. Tem morte no céu? Não, diz que nunca mais haverá morte, então tem que ser na terra e tem que ser literal. Agora olha que interessante, a Bíblia fala que no reino milenial haverá casamento, e haverá procriação, e haverá alta fecundidade. Bom, aí não pode ser no céu, né? Porque no céu não se casam, nem se dão em casamento. Então tem que ser literal e tem que ser na terra. É Bíblia, irmãos, é a Bíblia Sagrada. Se as condições desse reino são literais, o reino também tem que ser literal. E se crer que este reino é literal, faz parte da nossa identidade doutrinária. É assim que nós entendemos. Claro que no reino milenial haverá 3 tipos de súditos. Já falamos disso em outras oportunidades. Haverá os sobreviventes da grande tribulação, que desfrutam desse reino de forma natural, com corpos naturais, como nós temos hoje. Haverá os outros súditos, que são a igreja glorificada, que já vem em corpos glorificados e não se casam nem se dão em casamento. E haverá o terceiro grupo de súditos, que tem apenas corpos espirituais, que são os anjos. Os 3 estão presentes no reino milenial, cada um na sua função, cada um cumprindo uma missão dentro do reino milenial. Mas o reino é literal, é real, e é na terra. Agora, o amilenismo, que é essa tendência que hoje está ganhando muitos adeptos, defende que o milênio, ele, na verdade, já que não dá para negar tudo isso que a gente acabou de falar, então eles acharam um outro artifício. Eles dizem que o milênio são os últimos 1000 anos da história da igreja. Inicialmente eles defendiam que era 1000 anos a partir da ascensão de Cristo, mas já vai há 2000 anos, então aí não deu para manter, tá? A alegação. Então o amilenismo adaptou. Não, o milênio vai ser os últimos 1000 anos, então a gente não sabe quando termina, porque quando Cristo vinha, aí termina. É os últimos 1000 anos da igreja na terra. E essa tese é uma tese muito inteligente, como eu disse, porque ela favorece um ativismo político religioso. Há muitos hoje que estão, doutor Mário, defendendo aquela ideia da visão de reino. Nós temos que dominar a terra, temos que dominar os postos de poder, porque estão com uma visão amilenistas. Porque a visão amilenista diz que a igreja, nos últimos 1000 anos, vai converter um grande número de pessoas, vai assumir postos de governo no mundo e vai sanear a terra para a volta de Cristo. Olha que interessante, né? É bonito de ver isso, porque aí parece que empodera a igreja. O amilenista acredita tanto nessa visão que ele entende que Satanás está preso. Porque no milênio Satanás está preso, né? Então eles defendem que Satanás já está preso. A gente já está vivendo o reino milenial. Tem um problema aí, porque se Satanás está preso, quem está fazendo essa bagunça aí fora? Né? Mas para eles ele está preso. Tá? Então ele está preso e a igreja precisa agir, assumir o controle do mundo para preparar e sanear essa terra para o reino milenial. E de acordo com essa crença,
Tá? A igreja vai conseguir dominar o mundo e estabelecer aqui um governo com um reino de desenvolvimento sustentável, igualdade de condições, um reino igualitário, quase como uma utopia socialista. Assim. É uma visão bem utópica do amilenismo. E depois, então, segue-se uma grande ressurreição de justos e injustos, e depois dessa ressurreição, aí sim, aí já é o estado eterno. Bom, aí tem problemas também bíblicos para essa visão. Se a gente abre a Bíblia em Apocalipse capítulo 20, nós vamos ver que essa é uma ideia que não se sustenta. Mas antes de mais nada, nós não podemos reduzir a missão da igreja a um ativismo político-social. A igreja tem uma missão muito mais superior a isso. Não que a gente não possa e não deva assumir postos de comando e exercer uma maior influência positiva nessa terra. Agora, uma coisa a gente vai ter que ter consciência: este mundo jaz no maligno. O que está escrito, irá acontecer. Não vai melhorar, vai ficar cada vez mais difícil para nós. E claro que nós temos que sim procurar sanear essa terra, sem problemas nenhum. Mas nós não vamos conseguir, como quer o amilenismo, converter a maior parte do mundo e transformar aqui o paraíso na terra pelo esforço da igreja. Como se a igreja fizesse todo o trabalho e depois Cristo viesse para reinar. Essa é a visão amilenista. Onde está a inconsistência bíblica? Apocalipse 20, versículo 4, diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ok, então, quem ressuscita para reinar com Cristo durante 1000 anos? É quem passou ali na grande tribulação e foi martirizado. Está claro aqui no versículo. Então, depois da grande tribulação, inicia-se o reino milenial. Muito bem. Aí o versículo 5, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bom, então, pelo versículo 5, entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios tem 1000 anos. Então, já cai por terra aqui a visão amilenista de que é uma ressurreição geral, porque tem 1000 anos entre as duas. Mas o versículo 6 ainda vai mais além, vai dizer o seguinte: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ora, se há uma ressurreição geral só no final do milênio de paz, e nessa eles ressuscitam para reinar com Cristo por mais 1000 anos, então são 2000 anos. Não, o amilenismo diz, não é isso. Bom, então aí não tem como encaixar na Bíblia Sagrada. Então a Bíblia é muito clara em dizer que há uma ressurreição de justos antes do milênio, durante o milênio o reino de Cristo, e depois a ressurreição dos injustos, para a condenação. Mas aí já é um outro momento escatológico. Então, essa visão não se sustenta, por mais que seja uma visão muito favorável do ponto de vista político, ideológico até mesmo, mas não é bíblica, não podemos aceitá-la. O milênio é literal. Amém? Outro aspecto que eu gostaria de destacar é que nós cremos na realidade eterna. Nós cremos que a realidade eterna é real, é uma realidade real, com o perdão da redundância. O mundo vindouro, ele é real. Isso faz-nos acreditar e admitir que tanto a eternidade, do ponto de vista positivo, o estado eterno de bem-aventurança, quanto a eternidade, do ponto de vista negativo, a condenação eterna, são reais e são eternas. Isso é algo inegociável, irmãos, do ponto de vista bíblico. Nós não podemos flexibilizar a Bíblia Sagrada. Por uma conveniência, alguns estão flexibilizando isso. Eles dizem, não, quando a Bíblia fala assim, estado eterno de bem-aventurança, é eterno mesmo. Mas quando ela fala que é condenação eterna, é eterna, mas não é tão eterna. Só que a palavra é a mesma. O termo grego é o mesmo.
Então, se nós, por uma conveniência, por pensar que não, Deus é muito bom, Ele tem um coração muito bom, Ele não vai deixar cidadãos que são criados à sua imagem eternamente queimando no lago de fogo e enxofre. Deus não vai conseguir conviver com isso. Então, eterno pero no mucho. Então você pode abrir mão também da sua salvação eterna, saber que ela vai ser eterna pero no mucho. Pode chegar um tempo em que Jesus diga, eu não quero mais vocês. Eu salvei vocês, mas agora eu desisti de vocês. Porque o termo grego é o mesmo. Então, se a condenação é eterna, a salvação é eterna também. E nós cremos numa salvação eterna, inegociável, irrenunciável. Isso faz-nos crer que a condenação também é eterna, é inegociável e é irrenunciável. Então há uma grande distinção entre os que estão na vida eterna e na condenação eterna. E não há outra opção. É bem verdade que a Bíblia Sagrada ela nos dá muito mais detalhes da condenação eterna do que da vida eterna. Parece que o Senhor Jesus se preocupa em que nós temos a tendência humana de focar muito mais naquilo que é negativo. Eu já disse aqui, que se você vai na reunião de pais na escola, e a professora diz sobre o seu filho, 9 coisas positivas e uma negativa, quando você chega em casa você vai conversar sobre quê? Só sobre aquela negativa, né? Porque a gente tem a tendência de fixar naquilo que é negativo. Por isso o Senhor nos deixou bem claro o que é a condenação eterna, para nos mostrar o que nós devemos evitar. E aí a salvação eterna será maravilhosa. Em Jerusalém, na região sudoeste, havia um vale dos rejeitos ou vale dos rejeitados, também conhecido como Vale do Filho do Hinom. Era o Guina. Neste lugar, durante o reinado do perverso Manassés, crianças foram sacrificadas em homenagem a Moloque, mortas mesmo, tá? Filhos de judeus, israelitas. Aquele lugar se tornou um lugar profano, tanto que no reinado do piedoso Josias pegou os corpos dos próprios sacerdotes pagãos e sacrificou sobre o altar, para profaná-los definitivamente. Aquele vale se tornou um lugar terrível, rejeitado, impuro, imundo. Josias não permitiu também que aqueles corpos fossem sepultados, e aquilo se tornou meio que recorrente, cadáveres de indigentes eram lançados ali, e ficavam assim a céu aberto, apodrecendo, com bichos comendo, fedendo, com odor pútrido, incendiando o ambiente. Aquele lugar também servia para Jerusalém jogar tudo que não presta, tudo que não queria mais, descartava por cima do muro, no vale do filho de Hinom. Naturalmente era um lugar da pior condição de salubridade, onde o cheiro, a podridão era terrível, onde os bichos comiam, e para que a cidade não chegasse numa condição insuportável, eles jogavam enxofre e ateavam fogo continuamente para reduzir o problema ali. Aquele lugar, por causa disso, ficou conhecido como Guina, o inferno na terra. Eles conheciam muito bem este lugar, e o Senhor Jesus aproveita essa metáfora viva, presente em seus dias, e diz, vocês acham que o Guina é o inferno? Vocês não sabem nada. O inferno é muito pior do que aquilo. O inferno, enquanto condenação eterna, é um lugar onde o bicho nunca morre, e o fogo nunca se apaga. Não precisa se jogar enxofre ali, porque ele já é um lago de fogo e enxofre. E Provérbios capítulo 27 diz que esse é um lago que ele nunca se sacia de tragar, ele sempre quer mais. A condenação eterna é esse o retrato que Cristo pintou para nós. Esse é o destino de todos aqueles que não forem admitidos às mansões celestiais. A condenação eterna, o lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre, o Guina, é tão terrível e tenebroso, que a Bíblia o chama de segunda morte.
porque vai ser um estado de eterna separação de Deus. Não tem mais chance, não tem segunda chamada, não tem segunda alternativa, não tem habeas corpus, não tem. É destino final. Só pelo fato de você ser lançado no lago de fogo e saber que não tem volta, só isso já é tormento suficiente. Já pensou, irmão? Nadar e morrer na praia? Já pensou passar a vida inteira fazendo renúncias e chegar e se encontrar dentro do lago de fogo e enxofre? Sabendo que você nunca mais vai sair de lá, nunca. Sabendo que não adianta mais orar, porque Deus não vai ouvir, é morte, é separação definitiva e eterna de Deus, para todo sempre. E a condenação é eterna, tormento eterno. Só isso seria terrível, mas além de tudo isso, a Bíblia diz que o lugar já é um lugar de tormento. É onde o fogo nunca se apaga, onde o bicho nunca morre, onde há pranto e ranger de dentes. Esse é o destino dos rejeitados. É o vale eterno dos rejeitados. Agora, é claro que houve já algumas tendências que dizem, não, Deus vai aniquilar as pessoas lá. É o aniquilacionismo, mas não está de acordo com a Bíblia Sagrada, como dizemos. Mas se existe um lago de fogo e enxofre que arde para todo sempre, a Bíblia também mostra que existe um céu que durará para todo sempre. Aleluia. Se existe uma condenação eterna que durará para todo sempre, há também uma salvação eterna, um estado eterno de bem-aventurança, que será irrenunciável, inegociável, e que só entrará lá aqueles que forem lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Para quem pensa que o aniquilacionismo tem a sua razão, porque na verdade Deus é tão bom que não vai condenar pecadores a um estado eterno de condenação, saiba que a justiça divina clama para que o pecado tenha a devida retribuição, e qualquer um de nós merecíamos o inferno. Deus não ficaria menos santo se condenasse a todos à condenação eterna, porque Ele é santo, santo, santo. Mas Ele escolheu, Ele decidiu, Ele quis salvar todo aquele que crê, pelos méritos de Jesus Cristo. Aleluia! Isso é graça, é expressão do amor incomparável. O que impressiona não é que Deus permita que pecadores sejam lançados no lago de fogo e enxofre. O que impressiona é ver pecadores lavados no sangue de Cristo, adentrando nas mansões celestiais, pelos méritos do Filho de Deus. Isto é a verdadeira graça divina, e essa é a promessa para nós, os que aceitarem tão grande sacrifício. Há uma realidade nova que nos espera. A Bíblia chama de um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. E o termo novo ali é justamente novo em qualidade. É como se Deus pegasse essa criação contaminada pelo pecado, colocasse no liquidificador, batesse e dissesse: agora eu vou tirar daqui uma nova massa e vou criar algo totalmente superior. É novo de qualidade. Para que vivamos essa nova realidade, o nosso corpo não pode entrar lá dessa forma, ele precisa ser transformado. Mas não tem problema, porque a Bíblia diz que isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Então poderemos dizer: tragada foi a morte da vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque a força da morte é o pecado, do pecado a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O estado eterno de bem-aventurança é um ambiente onde os salvos viverão e verão a Cristo face a face.
onde Deus diz que nos chamará de filhos e Ele será o nosso Deus. Uma nova era sem diabo, sem morte, sem pecado. Só isso já é maravilhoso. Mas mais do que isso, Ele suprirá em Cristo todas as nossas necessidades. Será um estado de satisfação, de alegria, onde não teremos falta de nada e teremos satisfação plena. Viveremos como filhos de Deus e passaremos por uma amnésia seletiva, porque esqueceremos o passado. Não haverá lembrança mais das coisas antigas, porque as primeiras coisas são passadas. Será a experiência perfeita, onde Deus será tudo em todos. Este é o céu que nos espera. Aleluia.